Hoje o episódio nosso do Você Pode Mais é de uma profundidade que você não vai acreditar. Igor Proença, acompanha com a gente. Hoje a gente está aqui com Igor, que é um querido e já hoje é um profissional de muito sucesso no espaço proprietário. Então a gente veio hoje vir contar um pouco dessa história e falar bastante sobre visão empreendedora. Como é que é empreender nesse mercado, quando tomar essa decisão, qual é o ponto? São grandes desafios, né, que a gente tem no percorrer do caminho, mas que é muito gostoso, muito gratificante conseguir cada vez dar um passo, né, com tranquilidade, com perseverança e sempre acreditar no que você deseja, em quem você é. Sim, nos sonhos que a gente tem. Com toda certeza. Quem não acredita nos sonhos não vive. Exatamente. Com certeza. E me fala um pouco de você, como da sua carreira, como é que você chegou até este ponto que você está hoje. Eu tenho 7 anos, né, na profissão, tenho 2 anos como assistente e eu demorei muito tempo para entrar na área. Eu entrei a ser assistente com 27 anos de idade, né? Hoje, 27 anos de idade, as pessoas já são bem consolidadas, elas, né, conseguem ter um renome aí no mercado. Mas eu demorei muito para aceitar essa profissão internamente. Então, eu lutei muito contra. E quando eu entrei no salão para ser assistente, eu me senti a pessoa mais realizada do mundo. Aquela frase que é bem clichê, né? Que quando você trabalha com o que você ama, nunca mais você trabalha na vida. Exato. De fato, tem os percalços no meio do caminho, não é tão fácil, mas é de uma gratificação imensa, assim, é muito bom. E essa sua luta interior para entrar no mercado da beleza, era uma luta profissional? Não, eu tentei outra coisa, não queria entrar nesse mercado? Eu trabalhei com várias coisas, né? Desde shopping, fiz faculdade de comércio exterior. Não cheguei a concluir, até porque eu já tinha adentrado no salão para ser assistente. Mas é uma questão um pouco social, familiar também, de uma aceitação. Então, quando eu acreditei em quem eu era, né, me permiti ser eu mesmo no meio desse todo esse caminho, que é uma longa história, eu consegui me realizar e consegui sentir quem realmente sou, que é fazendo cabelo. E aí depois de 2 anos de ser assistente, eu fui para um bairro bem simples, onde eu me senti capaz em estar lá, fato de que as pessoas, quando elas terminam um curso de cabeleireiro, elas já querem entrar em grandes salões, aquela idealização. Mas eu acho que a responsabilidade disso é muito grande dentro de mim. Então, eu preferi ir para um lugar um pouco mais simples, para se desenvolver de fato. E aos poucos, degrau por degrau, ano por ano, eu fui me desenvolvendo, chegando até hoje aqui no Estúdio Belage. E na realidade, isso acho que chega até um pouco de ilusão de muitos profissionais que ou são assistentes muito pouco tempo e já se acham muito capacitados. Exatamente. Ou então acham que a capacitação é só a técnica e não a experimentação da técnica. Exatamente. Então, quando você tem essa consciência de que você precisa se desenvolver, porque assim, conforme, até falando de uma forma mais clara, quanto mais caro você cobra, mais cobrado você é. Sim. Né? Mais pessoas que têm conhecimento, hoje a internet está aí, as pessoas estão com essa facilidade de entender sobre produto, sobre técnica, sobre as coisas que estão acontecendo. Então você tem que estar preparado para isso, senão o tombo é muito maior e aí você acaba se desanimando e não conseguindo se recuperar tão fácil. Então eu respeitei esse meu processo, né? É puxado, muitas especializações, muitos cursos. Você no começo não tem tanta cliente e esses cursos que a gente tem vontade de fazer é sempre cursos caríssimos. Sim. Então fica devendo na conta pessoal e investe no profissional, que a vida aos poucos vai se organizando, você vai conseguindo estabelecer, né, esse nível aí e conseguir chegar onde deseja. Essa é a eterna vida do empreendedor. Exatamente. Se ele não se embasar, se ele não se fortalecer, se ele não se capacitar e desenvolver competências, não adianta apenas ele empreender. O mercado brasileiro é um mercado que ele tem muitas aberturas de salões e muitos fechamentos de salões. Exatamente. Exatamente por conta, eu acredito, dessa certa afobação que o brasileiro empreendedor tem, não é só no mercado da beleza, de eu já sei o que eu vou fazer, eu sei que o salão de beleza é um ótimo negócio, eu sei que aqui nesse bairro está precisando, então eu vou lá e monto. Exato. E acho que os clientes vão entrar pela porta. E não vão. E não é bem assim. Exatamente. Existe todo um porquê, existe todo um processo. Até por isso que a Airmore trabalha nessa visão 360, que a gente trabalha de desenvolvimento de competências, porque entre elas está a estratégia, vendas,
o marketing como comercial, né? Exato. Se não haver junto com o seu salão, não funciona como qualquer empreendimento. Com toda certeza. Como qualquer tipo de empresa, na realidade. Com toda certeza. Não é diferente, um pouquinho mais sensível até ao mercado da beleza, né? Mas me diz uma coisa, desde que você falou, não, amei, me achei, aqui eu vou viver, você sempre sonhou ter um salão próprio? Sinceramente, não. Essa idealização veio no decorrer do tempo pela necessidade de que eu tinha em desenvolver com as minhas clientes. Então, assim, o salão, ele tem um dono, então é muito a personalidade dele, muito do que ele acredita. A gente tá ali para agregar, né? Então, eu fui, no decorrer dos salões que eu passei, captando coisas positivas, visões legais, e aí eu acho que, assim, é um momento que você sente que chegou a hora de você ter, sabe? Eu não tinha essa idealização de fato. Mas quando eu já cheguei no estágio onde as clientes falam assim, você tem que ter seu salão, eu acho que seria incrível, do seu jeito, da forma que você trata as pessoas, de como você quer desenvolver essa personalização, que é diferencial hoje. Então, aí foi surgindo essa chama e foi concretizando com o tempo, né? Eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que ela está na minha vida até hoje, e pretendo que fique para sempre, que me deu toda essa instrução e em conversas para que a gente chegasse nesse sucesso que está sendo no estúdio. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Assim será. Amém. Eu vibro e trabalho para ser uma pessoa correta, para que isso aconteça. A gente acredita e trabalha. Sim. As duas coisas. Exato. As duas são, eu acredito que tão importante quanto uma quanto a outra. Exato. Mas pelo que você está me falando, pelo que eu entendi, você tem essa percepção que cada salão meio tem a cultura daquele que é o gestor ou o processo gestor ao mesmo tempo. Exato. Tanto profissional quanto o gestor. E que cria-se uma certa, vamos chamar de aura. Não sei se era uma palavra, uma certa aura em cima do estilo da pessoa ser. Sim. Então, o seu desejo, que talvez o das clientes se é tão gostoso estar com você, por que você não monta o seu espaço onde a sua seja a hora do espaço? Exatamente. É meio isso? É meio isso, porque assim, quando nós inauguramos aqui o estúdio, as pessoas vêm e falam assim, nossa, tem a sua cara. Tá. Engraçado isso, né? Eu pergunto por quê? Não, porque as coisas estão tudo no mesmo lugar, a harmonia das cores, né? O jeito que você é recebido, a energia do ambiente. Então, eu acredito que sim, de fato, essa aura, acho que é a nossa luz, né? Porque o nosso coração tá aqui dentro, porque é o que a gente faz. Sim. E é o que eu faço de coração, porque eu amo, é o que eu sou. Não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Então, eu acredito sim, essa aura. E tem pessoas que passam por aqui, não se conectam, e pessoas que se conectam demais e se inspiram, né? E eu acho que é natural. E eu acho que esse é o grande segredo da vida, quando a gente consegue alinhar a nossa energia com a energia de todos os profissionais que estão conosco, com os parceiros de negócio que estão conosco, né? Sim. Porque fazem com que a gente, apesar de formarmos uma equipe, termos autonomia cada um. Sim, né? sim. E eu acredito que, eu imagino que você sair da posição de um profissional para uma posição de profissional e estratégia de negócio seja um grande desafio a gestão de pessoas. Sim. Né? E como é que você trabalha essa gestão de pessoas no seu empreendimento? Então, quando eu conheci essa pessoa, que ela foi minha mentora, né, empresarial, ela era minha cliente, ela vinha de São Paulo para fazer o cabelo comigo. E aí, dentro desse processo, dessa mentoria, que surgiu a nossa sociedade. Então, até hoje, eu sou mentorado por ela é a minha sócia aqui no estúdio. Ela tem outras empresas, então ela fica mais distante, aonde nessa necessidade eu precisei correr muito a me desenvolver. Então, nesse 1 ano e quase 1 ano e 6 meses de estúdio, eu tive que buscar muito conhecimento, ela me orientou muito, você tem que ler muito, entender qual é o planejamento da sua empresa, né? A gente fala o business plan, o que você idealiza, né, para você e para as pessoas que estão aqui dentro, é onde você deseja chegar, esse é o ponto mais importante. Então você deseja chegar em algum ponto? Olha, de início, a minha visão, depois que você pega o gosto, né, de montar um próprio negócio, você idealiza uma expansão. Sim. Né, se tornar uma rede. No decorrer do tempo, como essa questão de ser gestor, e eu sou cabeleireiro, não só faço a questão da gestão, então demanda muito da gente. Então eu dei uma desacelerada nessa idealização, não está congelada, mas você precisa ter um pouco, igual eu falei do meu processo de cabeleireiro, estruturar degrau por degrau para que você consiga chegar nesse objetivo, que não é impossível. Sim.
mas demanda um tempo e muito conhecimento e muita dedicação, né? Sim. Você sabe melhor do que eu sobre isso, mas eu acho que não é impossível. E se a gente tem um sonho, a gente tem que aflorar isso, né? Às vezes a gente até nega essa sensação de que vão pensar, nossa, está idealizando demais, isso é muito grande, não é tão simples assim. Mas não é impossível. Quando você monta esse a gente falava que é o nosso protótipo. Então aqui a gente vai testar tudo. Né? Uma equipe com 4, 5, uma equipe com 15, 20, o que se encaixa? Você acha que perde a mão da personalização, dessa coisa mais intimista, muita gente, que daí acaba a agenda vindo muito rápido, as clientes sentam e vão embora se elas buscam ter esse momento. Então todo esse momento de análise está sendo aqui agora. Perfeito. É quase que o mínimo produto viável do marketing. Exatamente. Você está criando o seu, entendendo quais são todas as dores, os desejos, as expectativas. O público. Quem é, de fato, a persona do seu negócio, quem é o cliente que vai valorizar aquilo que você tem como valor de cultura da sua empresa. Exatamente, exatamente. E tudo isso é visto muito quando você tem visão de negócio e estratégia no seu negócio. Você não é só um profissional frequentador do seu negócio. Exatamente. Né? E quando você pensa de forma mais sistêmica. Então, eu não vou perder a chance de perguntar para você qual é o valor de uma mentoria. É impagável. Não tem, acho que um valor que se estime. Eu acho que o valor da mentoria é você se abrir, se aprofundar. É uma transformação, porque primeiro você tem que querer, não adianta você fazer por ter uma necessidade, não, você tem que querer viver essa mentoria, você tem que querer se expandir, ser alguém melhor, evoluir, porque isso transforma, mas vai de acordo de quanto você está aberto a isso. Sim. Né? E eu respeito muito essas pessoas que são mentores, que desenvolvem para isso, porque transformar não é tão simples, não é tão fácil, não é qualquer um que consegue fazer. Eu acho que o valor é inestimável, assim. Transformar é uma atitude que só tem uma forma, é de dentro para fora. Sim. Né? Então, eu acho o papel do mentor, né? Nós aqui na Euromore também fazemos mentoria empresarial. Sim, né? sim. Porque é nossa expertise, 40 anos de empresários, tantos negócios, tantos times, tantas equipes, enfim, tantas formações que a gente tem, tanto eu quanto a Margarete. Então, a gente se vê nessa posição de muitas vezes trazer esse olhar empresarial do profissional que tem um olhar mais processual, muito de atendimento com o cliente, enfim, e esse olhar, como você mesmo disse, transformador. Sim. Né? Sim. Olhar grande, de sonhar não tem tamanho. Exatamente. Né? E a gente se limita, né? Passos para você chegar lá. Exato. O sonho não pode ter tamanho. Eu acho que dentro dessa sociedade que a gente vive, quando a gente transparece os nossos sonhos, as pessoas que idealizam estar nesse lugar, elas acabam querendo boicotar e cortar, né? Você, porque elas não têm coragem de demonstrar, sim, né, esse sonho. Às vezes, sim. E acho que quando você consegue ultrapassar essa linha de você com você mesmo, eu acho que você já deu um grande passo na sua vida. Você acha que, no seu ponto de vista, por que tantos profissionais, que às vezes eles estão um sucesso imenso naquele salão, às vezes são salões até de renome, e eles sonham em abrir o seu. Certo. Aí eles saem daquela estrutura, vão abrir o seu negócio e não dão certo. Este número é imenso no Brasil. Sim. Eu queria uma opinião sua sobre o porquê disso, onde você acha que falta esse pulo do gato, que falta para esses profissionais? Olha, a nossa classe de cabeleireiros, acho que no mundo da estética, ela tem um déficit muito grande nessa questão de planejamento, na questão estrutural financeira mesmo. Né? O dinheiro vem muito fácil e ele vai muito fácil. Quando a gente aprende, eu sou uma pessoa extremamente emocional, era pouquíssimo racional. Então, quando a gente vive agindo de uma forma da emoção, sem ter a razão de que fato, o que é essencial para nós, não é? Quando você toma esse choque, exato, e você se permite, dentro da mentoria, a entender e muda a sua visão de cabeleireiro para empresário, coisas que a gente achava que, nossa, o fulano de tal, dono do salão, ele tá, viajando, né? Assim que funciona, a gente tá trabalhando com pessoas, mas tem essa necessidade e a mentoria traz isso, né? A mentoria empresarial, ela traz essa visão de uma forma racional e a gente não tem essa estrutura, a gente não aprende isso na escola, né? Então, assim, eu acredito, na minha visão, dentro do que eu senti necessidade, tanto que essa mentoria que eu fiz foi para que eu me tornasse uma pessoa mais racional, a fazer esse planejamento, a calcular as coisas, que é um mundo totalmente diferente. Sim.
Sim. Faz sentido para você? Faz total sentido. E eu acho que a gente, como mentor, tem uma tarefa muito grande que é apresentar para o profissional que existem processos dentro de uma empresa. Sim. Não é só pintar o cabelo, cortar o cabelo, faturar e o dinheiro está no caixa. Exato. Existem processos administrativos, financeiros, mercadológicos, Sim. de propaganda, de busca de cliente, principalmente de coleta de dados. Eu acho que isso é uma grande falha no mercado, e na palestra que a gente teve até da experiência do cliente lá no 360, Sim. isso foi muito falado. Sim. Dados sobre cliente são a base do seu faturamento, é a sua caixa de Pandora. Exatamente. É a base de dados dos seus clientes. Então hoje nós, né, como nosso trabalho, o que a gente percebe? A primeira parte de uma mentoria é sempre diagnóstica, certo? Então, e nesse diagnóstico, o que a gente percebe? Muitas vezes o próprio salão não sabe, nem controla. Sim. Quanto eu faturo disso, quantos clientes disso, quanta taxa de retorno eu tive, quantos clientes voltaram daquele mês, quantos tipos de processo eu fiz, quantos faltou fazer. Então, na hora que você vai ativar, até estrategicamente numa rede social, você tem que ter objetivos, você tem que ter estratégia. Sim. Você não faz propaganda para aparecer, você faz propaganda para realizar, conversar e venda. Exato, Não exato. existe uma empresa sem venda. Sim, Todas as sim. empresas querem vender, né? Exato. Até a questão de hoje do tráfego pago, que é uma coisa que está ali, que a gente consegue tirar dados dentro disso, de retorno, Sim, de leads, sim. né, que a gente fala. Sim, sim. E tem uma questão que eu vejo bastante, que tem muito déficit, que acontece. O cabeleireiro, quando ele abre o seu próprio salão, ele idealiza que o seu salário é o montante geral. Então, assim, hoje eu aqui, sendo bem claro, né, eu tiro meu salário de cabeleireiro, não é sobre o faturamento do salão. Sim. Então, o cabeleireiro tem essa idealização de que ele está ganhando aquele valor. E aí ele mistura todas as suas contas, tanto pessoais quanto a do salão, produtos, enfim. E aí que ele se perde, porque ele acaba gastando mais do que poderia, né? Do que se encaixa dentro da empresa, do que realmente é o salário dele. Então eu recebo aqui, trabalho dessa forma para que seja empresa é uma coisa, Estúdio Belage é uma coisa, o Igor é outra. E que para conseguir caminhar de uma forma mais correta e segura, né? Que é um ponto financeiro que sempre se perde aí. Você não acha que isso talvez, eu queria a sua opinião, tá? Dessa afirmação que eu vou fazer. Quando um profissional está trabalhando num salão, às vezes ele tem lá seus 30, 70, 60, 40, 50, 50, não importa quanto na porcentagem, mas ele fica sempre com aquela sensação de que ele está dando uma parte do dinheiro dele pro dono do salão. Sim. E, na realidade, esta parte seria talvez isto que exatamente você está falando. É o custo fixo de um salão, é o custo... do café, do administrativo, de tudo. Do contador, da conta de luz, do que quebra, do secador que tem que mandar consertar, enfim. Vários custos que estão inclusos nesta porcentagem, e às vezes quando ele monta o próprio salão, até por falta de saber realizar a gestão, este custo sobe muito. Sim. Né? E deixa de ser um bom negócio ficar com tudo. Exato. Que era ficar com uma parte. Você acha que Exato. existe essa ilusão no mercado? Total. É por experiência, né, dos lugares que eu já passei, em colegas que eu já trabalhei, né, essa sensação de estar sendo roubado, mas é o fato de não ter as coisas esclarecidas e não entender, né, como realmente é estruturar uma empresa. Sim. Gente, é calcular tudo e não é barato. Então eu sei o mínimo que a gente tem que produzir aqui dentro para garantir um mês. Mas quando eu era cabeleireiro apenas e não tinha essa noção, eu já sentia essa sensação, não vou negar. Eu já senti essa sensação bem no começo, só que no decorrer do tempo você vai amadurecendo, né? A gente não pode ficar preso nisso. Sim, claro. Mas de fato tem muitas pessoas que idealizam dessa forma, que tá deixando dinheiro, não, eu não vou, que para mim não compensa, não paga. Mas toda a estrutura, né, tudo que a gente oferece, a facilidade, é difícil a pessoa entender, Sim. virar essa chave. Acho que é por isso que, de fato, no mercado da beleza, apesar de ser um mercado tão gigantesco, o terceiro maior mercado do Brasil, o quarto maior do mundo, o mercado da beleza no Brasil, entre produtos e serviços, né? E os profissionais brasileiros, eles são os mais requisitados do mundo, até eu acho que por conta da nossa diversidade de raças, enfim, a gente gerou uma diversidade de mulheres muito grande, né? E isso fez com que tivesse que se desenvolver mais para lidar com tantas mulheres e tanta vaidade. A mulher brasileira é muito vaidosa, né? Sim. Então, os profissionais brasileiros, eles são requisitados por muitos países, seja para curso, seja para evento, Sim. seja para workshop, seja para o que for, né? Sim. Ou seja para só ser uma inspiração. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o próprio profissional, às vezes, não vê este valor, não percebe este valor que ele tem. Exatamente. E não cria nem um protótipo do que seria uma carreira um pouco mais longa, né? Tudo bem, hoje eu sou um profissional de sucesso, estou com X idade, estou no auge, mas e daqui 10 anos?
O que eu quero para mim? Sim. Eu tenho uma projeção de futuro, o que eu quero para o meu negócio? E às vezes a gente entende que é muito mais negócio o cara ficar fazendo uma economia colaborativa dentro de um salão grande, estruturado, Sim. onde nada é sua responsabilidade, ou Sim, nada, sim. né? Que o prazer de chegar e fazer o cabelo ali é muito diferente, igual da minha posição, que eu tenho que fazer o cabelo, né, entender como está o clima de todos, trabalhar essa questão da gestão, não só administrativo, mas das pessoas mesmo. Cada um tem uma dificuldade, um chega de atravessado, e aí o outro já está ali também, aí começa a criar aquele clima, e você tem que trazer essa harmonia. Não é tão simples, né? Do que, chega lá, não, faço cabelo, hoje o dia foi maravilhoso. É maravilhoso também estar nos dois lados, não estou, né, negando isso. Pelo amor de Deus, eu amo o que eu faço e eu escolhi estar nisso. Mas, para a questão criativa, você só chegar e produzir, ter um dia incrível, realmente... Fica mais fácil um pouco. Fica mais fácil. Você acha que arriscaria dizer que gestão de pessoas é o maior desafio de um empreendedor? Com certeza. Você respeitar o limite do outro, conseguir abrir seu coração para entender a personalidade do outro, e conseguir se comunicar e expor o que você sente. Né? Hoje a comunicação, eu aprendi, né, nesse 1 ano e 6 meses que ela é a extrema necessidade. Então eu precisei me desenvolver muito, tive grandes falhas nesse decorrer. Né? Eu também estou, para mim também é novo, eu também estou me desenvolvendo. Pessoas profissionais incríveis passaram por aqui e acredito que outras vão passar e é só o começo. Mas eu acredito que a cada momento, quando eu reconheço uma falha, tento melhorar, eu acredito que eu avanço mais um passo e consigo ter menos falhas, né? Não que eu não vá errar, mas coisas que são normais, que a gente não tinha costume, Sim. Que acontecem. E entender que às vezes o problema também não é só nós, né? Tem as coisas de fora, as pessoas vêm e você precisa entender a lidar isso e pôr limites. É a comunicação, eu acredito que de fato é a comunicação. Eu posso dizer que acho que o nosso treinamento mais requisitado é o de comunicação. Eu acredito. Porque a comunicação, ela começa do lado de dentro, você não começa falando com o outro, você começa falando com você. Sim, exatamente. E você só fala com o outro a partir do jeito que você fala com você. Exatamente. Né? Então, se você acorda de manhã falando, nossa, hoje eu acordei atravessado um dia, hoje vai ser cumprido. Uhum. Acabou. Não é fácil seu dia não ser cumprido. É, de fato. Né? Então, essa comunicação interna, ela é importante. É porque como você vai conhecer o outro, você vai se conectar com o outro, sentir a necessidade do outro, tanto de cliente como de colaborador. Se você não se conhece, não sabe quais são as suas. Então, não faz muito sentido. Quando você se permite a viver isso, né? Eu falo de uma terapia. Gente, a terapia para mim é uma coisa extremamente importante. Eu faço há quase 11 anos. E parece que toda semana eu tenho algo novo para aprender do que eu achava que era algo, um cenário ideal. E não é. E não é. A gente vai mudando, então o cenário. Exato, né? Então eu acho que a comunicação para mim hoje é o fator mais importante, né? Tudo é treinável, a gente acaba aprendendo, mas você se permitir a ser alguém melhor, né? E conseguir se conectar, se comunicar, é bem desafiador. Então vamos lá, eu ia te falar pra gente até finalizar, uma pena porque tá delicioso o papo. Mas se você, eu já entendi que comunicação você está chamando de item número 1. Sim. Se você tivesse 3 pontos, aonde o empresário hoje que quer abrir o seu salão, quer se tornar, quer sair da posição de profissional, se tornar um gestor, provavelmente um sócio com algum investidor, de um salão, de um tripé, você colocaria a comunicação como um deles. Gestão financeira. E eu acho que o amor, né? Porque se você não tiver o amor no que você faz, de fato, se você não está feliz, porque a gente tem idealização de ter salão, talvez tem gente que quando faz, não gosto, e tá tudo bem, né? Você não é menos por isso, mas eu acho que quando você tem esse amor e você deseja ter isso, ser esse empresário, eu acho que esses 3 pontos, que eu acho que a comunicação ele move em todos eles, né? Você demonstra amor, você se comunica nessa questão financeira que a gente está falando, né? Eu acredito que seja esses 3, na minha visão de experiência no momento. Pode ser que amanhã mude, né? Eu acredito que eu estou aberto a isso. Ultimamente o que eu mais estou aberto é a coisa nova. Com toda certeza. Com toda certeza. Com certeza. A gente tem que estar sempre na posição de aluno. Sim. Sim. A gente nunca está certo 100% o tempo todo. Eu acho que ter essa humildade,
né? De você conseguir reconhecer um erro, né? Conseguir reconhecer algo grandioso que alguém fez e você conseguir elogiar também. Conseguir reconhecer que não sabe. Exatamente, exatamente. Que alguém sabe mais do que você. Exatamente. Precisa ser aprendido. Exatamente. Eu acho que quando você encontra alguém que sabe mais que você tem que caminhar com ela. Não querer competir. Perfeito. Porque você perde a oportunidade de talvez um dia sim ser melhor, porque eu acho que as pessoas elas vão passando, os meus assistentes vão ser melhores do que eu, e eu falo isso pra eles, porque é o que eu espero, né? E como eu fui, e enfim, outras pessoas vão passar por esse mesmo processo. Esse é o grande segredo da vida, a grande troca. Sim. A gente pegar o nosso melhor e dispor. Sim. E dispor, seja quem for. Sim. Porque alguém também vai dispor para nós e a gente vai ficando cada vez melhor. Né? Com toda certeza. Foi uma delícia conversar com você, foi um enorme Obrigado, prazer. obrigado. Não é à toa que você tem tanto sucesso, que o universo te traga muito mais obrigado, prosperidade, muito obrigado. mais pessoas, porque a gente fortalece e acredita nessas pessoas que acreditam no país, acreditam nas suas empresas, acreditam nos negócios, geram empregos, e essa é a grande roda da prosperidade do mundo. Com toda certeza, gente. Para você que está aí assistindo, que deseja evoluir, que deseja também crescer, se expandir, gente, faça mentoria, as meninas aqui são capacitadas a isso. Eu falo de boca cheia, com o coração extremamente aberto, porque isso transforma vidas. Então, eu me sinto transformado e acredito que você também vai se sentir. Obrigada. Imagina. Obrigada, de coração. Linda. Você é um querido. É um querido demais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz. Sim. É muito bom a gente parar e pensar na vida. Na jornada que tem feito. Sim. Não é tão comum a gente fazer isso. Sim. Então, de vez em quando parar e trazer a jornada, Sim. Fortalece a gente, sabia? Esse momento que a gente tá, dessa questão que a gente estava falando até anteriormente sobre a rede social, né, que as coisas estão muito rápidas, e a gente às vezes fica com essa insatisfação de falar assim, nossa, eu não consegui, eu não tô fulano de tal, tá. Mas se você parar pra pensar e ver da onde você saiu, onde você tá hoje, você andou muito, então isso já é ser grato. Então é virar esse pensamento de tudo. Exato. A chave de tudo. E às vezes o cara tá no lugar que você fala, eu não tô ali, mas é bom pra ele também. Ali talvez não fosse o lugar pra você. Exato. Então talvez ele lutou mais tempo a estar lá, né? É isso que eu te perguntei, a gente sempre tem que saber aonde eu quero chegar. Eu tenho um caminho, eu quero chegar em algum lugar. Essa é a grande pergunta da vida. Exato. Você sabe aonde você quer chegar em algum lugar. Você sabe aonde você quer chegar. Porque se você souber, cara, o resto é estratégia e metas. Exato. E batalha. Pequenas metas, para ser o tamanho da sua perna, você ter força, você ter capacidade. Estruturar. Isso vai estruturando aos poucos, mas uma hora você chega, se você tem uma direção. Agora, se você não tem uma direção, cara, você não vai chegar nunca. Com toda certeza. Você não vai chegar, não. Você vai andar, não vai chegar nunca. Exatamente. Faz parte. E pensar isso, né, e admitir isso pra você. Sim. É importantíssimo. Sem dúvida. Ai, querido demais. Obrigado.